Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a definição de limite que a gente estava trabalhando aí nas aulas anteriores de maneira intuitiva. Vamos lá? Então tá, pessoal, antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente precisa combinar aqui dois detalhes, que são os seguintes. Olha só, esse intervalo aqui, olha, de intervalo aberto de extremos L menos epsilon, aqui ó, L menos epsilon, e aqui L mais epsilon, esse intervalo aqui, que tem centro em L, tá vendo? Esse intervalo que tem centro em L, nós vamos dizer que é o intervalo de centro em L e raio epsilon. Tudo bem? A primeira convenção aqui para a gente estar falando aí da definição de limite. Esse intervalo aberto de extremos L menos epsilon e L mais epsilon, a gente vai chamar de intervalo de centro em L e raio epsilon. Por que o raio epsilon? Porque essa medida aqui, olha, é epsilon e essa aqui também, tá bom? Então a gente tem aí um intervalo aberto de centro em L e raio epsilon. Analogamente, esse intervalo, olha, o intervalo aberto de extremos A menos delta, aqui ó, A menos delta, e aqui A mais delta, ó, A mais delta, que tem centro em A, nós vamos chamá-lo de intervalo de centro em A e raio delta, tá bom? Por que raio delta? Porque essa medida aqui é delta e isso aqui também é delta. Tudo bem, pessoal? Só as primeiras convenções aí para a gente estar falando aí da definição de limite. Aqui eu tenho um intervalo de centro em L e raio epsilon, aqui eu tenho um intervalo de centro em A e raio delta. Muito bem. Feitas essas convenções, a gente tem condições agora de falar da definição precisa de limite. Para isso, vamos analisar esses dois gráficos, não é verdade? Inicialmente esse aqui, pessoal. O que a gente tem aqui? O gráfico de uma função f, na verdade, o gráfico de uma função f, e analisando o gráfico da função f, a gente observa que o limite de f de x, quando x tende a A, está dando L. E observe que o f de A não é L, tá vendo? F de A não é L, f de A é um valor aqui maior do que L. Então eu tenho um gráfico de uma função f, e analisando o gráfico dessa função, a gente observa que o limite de f de x, quando x tende a A, dá L. Vamos registrar isso aqui? Então aqui a gente tem que limite, vou colocar mais em cima, ó, que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Muito bem. Conforme a gente disse nas aulas anteriores, o que isso quer dizer mesmo, pessoal? Qual é a tradução disso? O que isso quer passar para a gente? Quer passar para a gente a seguinte noção de que você pode tornar f de x tão próximo de L o quanto você quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Essa é a ideia que essa escrita quer passar para a gente, não é verdade? Posso tornar f de x tão próximo de L o quanto quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Bom, essa é uma ideia intuitiva, pessoal. Está na hora da gente escrever essa ideia intuitiva de maneira formal, né? Usando a matemática. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai traduzir isso matematicamente? Assim, ó, presta atenção. Dizer que podemos tornar f de x tão próximo de L o quanto quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A, significa que, presta atenção agora, hein? Para todo intervalo de centro em L e raio epsilon que eu considerar, existe um intervalo de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo, possivelmente o x igual a A, tem imagem aqui nesse intervalo de centro L e raio epsilon. Bacana, né? Vou repetir para você devagarzinho, tá? A ideia é a seguinte: para todo intervalo de centro em L e raio epsilon que você considerar, vai existir um intervalo de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo, exceto possivelmente o A, tem imagem aqui nesse intervalo que tem centro em L e raio epsilon. Essa é a ideia matemática. Bom, vamos ilustrar isso aqui? Então, vamos considerar esse intervalo aqui, olha, L menos epsilon, ó, L menos epsilon e L mais epsilon. Vamos considerar esse intervalo aberto aqui, tá? Então aqui, olha, eu tenho um intervalo aberto de centro em L e raio epsilon. Bom, então existe um intervalo de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo tem imagem aqui nesse intervalo. Como é que a gente faz para determinar esse intervalo? Geometricamente, dado o gráfico, a gente procede assim, olha só.
A partir de L menos epsilon, você projeta uma horizontal, vai projetando uma horizontal até tocar o gráfico da função. Opa, tocou o gráfico da função aqui. Muito bem. A partir desse momento, você traça uma vertical. Então, trocou o gráfico da função aqui. A partir desse momento, você traça uma vertical. Ó. Pronto. Bom, agora você vem em L mais epsilon e faz a mesma coisa. A partir dele, você traça uma horizontal até tocar o gráfico de f. Tocou o gráfico de f aqui. A partir desse momento, você projeta uma vertical até tocar o eixo x. Pronto, está aqui o intervalo considerado, pessoal. O intervalo de centro em A e raio delta. Tá vendo? Aqui é o A menos delta e aqui é o A mais delta. Observe, observe. Todo x nesse intervalo, de A menos delta até A mais delta, exceto possivelmente o A, na verdade, exceto o A, né, porque a imagem do A está aqui em cima, tem imagem aqui nesse intervalo. Tudo bem, pessoal? Qualquer que seja o epsilon que você considerar, por menor que ele seja, por menorzinho que ele seja, você sempre vai conseguir um delta tal que todo mundo no intervalo A menos delta, A mais delta, tem imagem no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Tudo bem? Bom, então tá. Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, pessoal, no segundo gráfico, também a gente observa que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Muito bem. O que quer dizer mesmo? Quer dizer que você pode tornar f de x tão próximo de L o quanto quiser, bastando para isso tomar x suficientemente próximo de A. Como é que traduz isso matematicamente? Assim, qualquer que seja o intervalo de centro em L e raio epsilon, vai existir um intervalo de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo, exceto possivelmente o A, tem imagem nesse intervalo. Vamos ilustrar também? Vamos considerar esse intervalo aqui, olha, L menos epsilon e L mais epsilon. L mais epsilon. Muito bem, aqui está o intervalo considerado. Então, já que o limite de f de x quando x tende a A é L, vai existir um intervalo aqui de centro em A e raio delta, tal que todos os x desse intervalo, exceto possivelmente o A, tem imagem aqui nesse intervalo. Como é que a gente faz mesmo para determinar geometricamente esse intervalo? A partir de L menos epsilon, você traça uma horizontal até tocar o gráfico da função. Opa, tocou o gráfico da função aqui. A partir desse momento, você traça uma vertical até tocar o eixo x. Muito bem. Bom, agora faz a mesma coisa para L mais epsilon. Traça uma horizontal até tocar o gráfico de f. Tocou aqui. A partir desse momento, você traça uma vertical até tocar o eixo x. Excelente, excelente. Só que aqui, pessoal, a gente tem um probleminha. Vamos tentar identificar o probleminha? Olha só. É bem verdade que esse intervalo aqui, né, dado o intervalo de centro em L e raio epsilon, a gente obteve esse intervalo de tal maneira que todo x desse intervalo, inclusive o próprio A, tem imagem aqui nesse intervalo. Só que a gente tem um probleminha aqui nesse intervalo. Qual é o probleminha que existe aqui nesse intervalo? O probleminha que existe aqui nesse intervalo, pessoal, é que ele não tem centro em A. Tá vendo? Esse intervalo não tem centro em A. Então, como é que a gente vai fazer para determinar o delta nessa situação, pessoal? Presta atenção. O delta vai ser a menor das distâncias entre A e os extremos do intervalo. Ó, aqui está um extremo do intervalo, aqui está o extremo do outro intervalo. A menor das distâncias entre A e os extremos do intervalo é que vai ser o nosso delta. Conforme a gente observa aqui, a menor da distância é essa aqui, tudo bem? Então aqui, olha, essa medida aqui vai ser o nosso delta. E aí você vem até aqui, tá vendo? Aqui a gente vai ter o A menos delta e aqui a gente vai ter o A mais delta. Observe que todo x desse intervalo aqui, inclusive o A, tem imagem aqui nesse intervalo. Ó, se a gente traçar uma vertical aqui até tocar o gráfico de f, e a partir desse momento aqui, né, a gente traça uma horizontal. Ó. Pronto, então, dado o intervalo de centro em L e raio epsilon, eu exibi aqui o intervalo de centro em A e raio delta, tal que todo x desse intervalo, e aqui nesse caso, inclusive, até o próprio A, tem imagem aqui nesse intervalo. Tudo bem, pessoal? Então fica combinado assim. Quando
o A não for o centro do intervalo, o delta que a gente vai considerar é a menor das distâncias entre A e os extremos do intervalo. Bacana demais, não é verdade? Na verdade, pessoal, a partir do momento que a gente achar um delta, se você acha um delta, você acha infinitos deltas, na verdade? Porque qualquer outro intervalinho, né, de centro em A que esteja contido nesse intervalo vai satisfazer a condição do problema, né, a condição do limite. Tudo bem? Muito bem. Então essa aí é a ideia geométrica, né, e matemática aí do limite. Tá na hora da gente escrever matematicamente essas discussões que a gente fez aqui. Vamos lá? É a definição formal de limite agora, tá, pessoal? Então, pessoal, a definição formal de limite é essa, olha. Seja f uma função definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no próprio a. Então tem dois detalhes importantes aqui. Primeiro, só tem sentido a gente falar de limite de f de x quando x tende a a, quando a função for definida, estiver definida em algum intervalo aberto contendo a. A primeira condição, tem que estar definida em um intervalo aberto contendo a. Exceto possivelmente no próprio a. Então, a gente não é necessário que a função esteja definida exatamente no ponto x igual a a, porque me interessa o comportamento da função quando x se aproxima de a. No ponto x igual a pouco me importa, tá? Então tem esses dois detalhes importantes aqui já na definição. Bom, então vamos lá. A gente vai dizer que limite de f de x quando x tende a é igual a L, significa, né? Dizer que limite de f de x quando x tende a é igual a L, significa que para todo epsilon maior do que zero que você considerar, por menorzinho que ele seja, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição, tal que se x pertence ao intervalo aberto, conforme a gente observa aqui, ó, se x pertence ao intervalo aberto a menos delta e a mais delta, e x diferente de a, na verdade, porque não importa o valor da função em x igual a a, implica o quê, pessoal? Que o f de x vai estar no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Significa que o f de x pertence ao intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon. Pronto, aqui está a primeira definição formal de limite. Limite de f de x quando x tende a igual a L, significa que para todo epsilon maior que zero que você considerar, por menorzinho que ele seja, existe um delta maior que zero, tal que se x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, e x diferente de a, então o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Bem como a gente vê aqui, né? X pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Muito bem, pessoal. Bom, existe uma outra versão, que é a que eu mais gosto, que eu vou tentar passar para vocês, que eu vou passar para vocês aqui, que é a seguinte, pessoal, olha só. Uma das propriedades dos módulos diz que módulo de x menor do que k é equivalente a escrever o quê? Menos k menor do que x, que é menor do que k. Ou seja, se o módulo de x é menor do que k, então o x está variando de menos k até mais k. Analogamente, se x está variando de menos k até mais k, significa que o módulo de x é menor do que k. Bom, o que a gente tem aqui nesse intervalo, pessoal? Vamos olhar aqui para esse intervalinho. A gente tem que x pertence ao intervalo a menos delta, a mais delta, não é verdade? Então, significa que a menos delta é menor do que x, que é menor do que a mais delta. Excelente. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar menos a todos os membros dessa desigualdade. Quando você somar menos a, o que vai acontecer? A menos delta menos a, vai sobrar o menos delta. Menor que x menos a, que é menor do que a mais delta menos a, menor que delta. Então, pessoal, olha só, de acordo com essa propriedade aqui, o que dá para a gente concluir? A gente está observando que essa quantidade x menos a está variando de menos delta até mais delta.
Então, significa que módulo de x menos a é menor do que delta. Então, isso significa que, de acordo com essa propriedade, que módulo de x menos a é menor do que delta. Tudo bem? Que existe uma interpretação geométrica para esse módulo, pessoal. Muito importante essa interpretação geométrica. Módulo de x menos a menor do que delta significa que o módulo de x menos a é a distância de x até a. Módulo de x menos a, a distância de x até a, é menor do que delta, a interpretação geométrica. Então, feitas essas convenções, a definição de limite, né, feitas essas considerações, vamos dizer assim, a definição de limite pode ser escrita assim também, olha. Limite de f de x, quando x tende a A é igual a L, significa que para todo epsilon maior do que zero que você tomar, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição. Agora nós vamos falar em módulo, tá? X pertence ao intervalo A menos delta, A mais delta, significa que o módulo de x menos A é menor do que delta, de acordo com as condições, com as considerações que a gente fez aqui. Só que tem um detalhe, pessoal, o x tem que ser diferente de A. Bom, a fim da gente encaixar essa condição aqui, x diferente de A, a gente pode pensar o seguinte, olha, o módulo de x menos A só vai ser zero se e somente se o x for igual a A. Tá? Essa quantidade aqui só vai ser zero se e somente se o x for igual a A. Então, se a gente exige que essa quantidade, o módulo de x menos A, seja um número extremamente positivo, maior do que zero, nós estamos excluindo a possibilidade de x ser igual a A. Bacana demais, não é verdade? Vou repetir para você, presta atenção. Ó. Módulo de x menos A só vai ser zero se e somente se o x for igual a A. Bom, então, a fim da gente excluir o A aqui do intervalo, a gente exige que o módulo de x menos A seja maior do que zero. Se o módulo de x menos A é maior do que zero, necessariamente o x é diferente de A. E aí a gente cumpre essa parte aqui da condição. Vamos lá. Então, isso implica que, olha, f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, significa que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Pronto, pessoal. Tá aí duas versões para a definição de limite. Uma usando intervalo e a outra usando módulo. Eu, particularmente, gosto da segunda versão, né? Essa versão aqui que a gente usa módulo. Tudo bem, pessoal? Definição de limite. Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá? O primeiro exemplo, pessoal, diz o seguinte. Use o gráfico dado de f de x igual a raiz de x para encontrar um número delta tal que módulo de x menos 4 menor do que delta implica módulo de raiz de x menos 2 menor do que 0,4. Então tá, pessoal, vamos entender o nosso problema. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o gráfico da função f de x igual a raiz de x. A gente observa que o limite de f de x quando x tende a 4 é igual a 2. Tudo bem? Que mais que o problema deu pra gente? O problema deu pra gente um intervalo de centro em 2 e raio epsilon, aquele epsilon da definição, igual a 0,4. Por quê? Porque aqui é 1,6, a diferença de 1,6 para 2 é o 0,4. O mesmo ocorrendo aqui, ó. Aqui é 2,4, e a diferença também é 0,4. Portanto, eu tenho aqui um intervalo de centro em 2 e raio epsilon igual a 0,4. O que ele está pedindo para a gente determinar? Um delta tal que todo x no intervalo de centro em 4 e raio, esse delta que nós estamos procurando, tem imagem aqui nesse intervalo. Tudo bem? Então tá, vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Inicialmente, vamos fazer umas construções aqui, como a gente fez anteriormente. A partir do 1,6, a gente traça uma horizontal, vamos lá, até tocar o gráfico de f. Pronto, vai tocar o gráfico de f mais ou menos aqui. Tudo bem? A partir desse pontinho, você traça uma vertical. Até tocar o eixo x. Pronto, tocou o eixo x aqui. Vou chamar esse pontinho aqui de x1, tá bom? Bom, agora a gente faz a mesma coisa para o 2,4, né? A partir do 2,4 aqui, você projeta uma
horizontal até tocar o gráfico de F. Onde é que vai tocar o gráfico de F? Mais ou menos aqui. Isso. A partir desse ponto, você traça uma vertical até tocar o eixo X. Eu vou chamar isso aqui de X2. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, a primeira providência é a gente determinar esse X1 e esse X2. O que a gente observa de acordo com essas construções que a gente fez? A gente observa que o f de x1 é igual a 1,6 e o f de x2 é igual a 2,4. Vamos registrar isso aqui? Olha só, a gente tem que o f de x1 é igual a 1,6. Muito bem. Como é que a gente calcula f de x1, pessoal? Vindo aqui na lei de associação da função f e substituindo o x por x1. Então vai ficar assim, ó, o f de x1 é raiz de x1 igual a 1,6. Elevando agora ambos os membros dessa igualdade ao quadrado, a gente obtém x1 igual a raiz de x1 ao quadrado, corta a raiz com x1, né? A raiz com o quadrado sobre o x1. Igual a 1,6 ao quadrado. E 1,6 ao quadrado é 2,56. Excelente. Já determinei x1. Vou determinar também, pessoal, o x2. Bom, de que maneira? Bom, assim, ó, a gente sabe que o f de x2 é 2,4. f de x2 é igual a 2,4. O que é o f de x2 mesmo? O f de x2, de acordo com a lei de associação da função f, é a raiz de x2. Então vai ficar assim, ó, raiz de x2 igual a 2,4. Novamente, elevando ambos os membros dessa igualdade ao quadrado, a gente obtém raiz de x2 ao quadrado dá x2 igual a 2,4 ao quadrado. E 2,4 ao quadrado, pessoal, é 5,76. Muito bem, muito bem. 5,76. Bom, conforme eu mostrei para vocês no exemplo anterior, a gente obteve um intervalo aqui, tá vendo? Ó, a gente obteve esse intervalo, tal que todo x desse intervalo tem imagem aqui no intervalo de centro em 2 e raio epsilon igual a 0,4. Qual é o probleminha desse intervalo aqui, pessoal? O probleminha é que 4 não é o centro do intervalo. Bom, então quem vai ser o delta, conforme nós discutimos? O delta é a menor das distâncias entre o 4 e os extremos do intervalo, que é x1 e x2. Portanto, a gente deve calcular aí essas distâncias, na verdade. Primeiro essa aqui, né? Essa medida aqui. Quanto é que vai medir isso aqui, ó? Vou fazer mais embaixo aqui, tá? Quanto é que vai medir isso aqui? Vai ser o x2 menos 4. x2 menos 4. Quem é x2? 5,76 menos 4. E 5,76 menos 4 vai dar 1,76. Então eu sei que essa medida aqui é 1,76. Bom, vamos determinar essa medida aqui agora? Essa medida aqui é o 4 menos x1. Ou seja, 4 menos, cadê o x1 que a gente calculou? 2,56. E 4 menos 2,56 vai dar 1,44. Então aqui, pessoal, estão as distâncias, né, entre o 4 e os extremos do intervalo. Qual é a menor delas? É o 1,44. Então esse 1,44 que vai ser o nosso delta que vai satisfazer a condição do problema. Tudo bem? Então isso mostra pra gente que o delta procurado, que cumpre essa condição, é 1,44. Como é que a gente enxerga isso geometricamente? Olha só, esse tamanhozinho aqui deve ser igual a esse, mais ou menos aqui. Tudo bem, pessoal? Então aqui vai estar o x1, que é o 2,56, aqui vai estar o 4 mais o delta, que é 1,44, ou seja, o 5,44. Então aqui é 2,56 e aqui o 5,44. Todo x desse intervalo, inclusive o 4, vai ter imagem aqui nesse intervalinho. Tudo bem? Próximo exemplo, agora um pouco mais interessante, diz o seguinte:
Prove que limite de 3x menos 5 quando x tende a 4 é igual a 7. Bom, pessoal, o que a gente vinha fazendo de maneira intuitiva nas aulas anteriores? A gente vinha fazendo o seguinte: para calcular um limite como esse, pura e simplesmente a gente substituía o x por 4, né? Aí ficava 3 vezes 4, 12, menos 5, 7. E aí esse exemplo está pedindo para a gente provar que realmente isso pode ser feito usando a definição de limite. Ele está pedindo para a gente usar a definição de limite e realmente comprovar que o limite de 3x menos 5 quando x tende a 4 é igual a 7. Vamos ver como é que faz isso? Vamos lá. Então, inicialmente, deixa eu escrever aqui a definição de limite para nos guiar. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L significa que para todo epsilon maior do que zero que você considerar, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição, ó, tal que zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Pronto, essa aqui é a definição formal de limite, né? Limite de f de x quando x tende a A igual a L é equivalente, significa escrever que para todo epsilon maior que zero que você considerar, por menorzinho que ele seja, sempre vai existir um delta maior que zero que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Bom, pessoal, agora eu vou transcrever essa definição de limite aqui nesse limite considerado. Da seguinte maneira, olha só, aqui nesse limite considerado, o f de x é o 3x menos 5, o a é o 4 e o limite L é 7. Dessa forma, de acordo com a definição de limite, a gente vai ter limite de 3x menos 5 quando x tende a A, quem é o A? 4, vai ser igual ao limite L, que é 7, significa que, para todo epsilon maior do que zero, que você considerar, por menor que seja, existe um delta maior do que zero que cumpre a seguinte condição: zero menor do que módulo de x menos a. Quem é o A? 4. Que é menor do que delta, implica em módulo de f de x. Quem é o f de x? É o 3x menos 5. 3x menos 5, menos o limite L, que no caso aqui quem é? É o 7. Tem que ser menor do que epsilon. Excelente, pessoal. Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que, dado um epsilon maior que zero qualquer, por menorzinho que ele seja, eu tenho que exibir um delta que cumpre essa condição. Isso aqui implica nisso. Então tá, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com essa última desigualdade aqui um pouquinho. A gente tem aqui na última desigualdade que módulo de 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. Isso é equivalente a escrever, é importante, muito importante essas equivalências que a gente está fazendo. Já vou te explicar, tá? Bom, então, resolvendo esse parênteses, a gente vai obter módulo de 3x menos 5 menos 7 menos 12 menor do que epsilon. Isso é equivalente a escrever o quê? Observe que dá para a gente colocar o 3 em evidência aqui, né? Vamos fazer isso? Módulo 3, abre parênteses. 3x dividido por 3 vai dar x, menos 12 dividido por 3, 4, menor do que epsilon. Bom, agora eu tenho aqui, pessoal, olha, um módulo de um produto. E o módulo de um produto é o produto dos módulos. Então isso vai ser módulo de 3 vezes módulo de x menos 4. Só que o módulo de 3 é o próprio 3. Então isso é equivalente a escrever 3 vezes módulo de x menos 4, menor do que epsilon. Excelente, excelente. Bom, isso é equivalente a escrever módulo de x menos 4
menor do que epsilon sobre 3, né? Multiplicando tudo por 1/3, tá? Bom, pessoal, a importância das equivalências que a gente está fazendo aqui é o seguinte, olha só, isso implica nisso aqui no final, e o mais importante, isso aqui no final implica nisso aqui. Por quê? Porque são todas as equivalências que eu fiz, né? Então, o módulo de x menos 4 menor do que epsilon sobre 3 implica em módulo de 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. Vamos até registrar isso aqui, pessoal. Olha só. O que a gente tem daqui para cá? Que módulo de x menos 4 menor do que epsilon sobre 3 implica, ó, daqui para cá, implica em quê? Em módulo de 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon, né? Daqui para cá. Pronto, o que eu estou procurando mesmo, pessoal? Eu estou procurando um delta que cumpre essa condição, não é verdade? O que você acha da gente considerar o delta como sendo o epsilon sobre 3? Já que isso implica nisso, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente faz essas contas meio que de trás para frente, o delta aparece. Qual delta eu devo considerar, pessoal? Analisando essas duas condições aqui, eu devo considerar o delta como sendo o epsilon sobre 3. Excelente. Tudo isso foi um rascunho, não é verdade? Agora vem a demonstração, tá? Demonstração. Demonstração fica assim. Vamos lá. Vamos colocar assim, ó. De fato, dado epsilon maior do que zero, quem que a gente vai tomar para delta? Tome delta igual a epsilon sobre 3, não é verdade? Bom, assim, a gente vem refazendo as contas de trás para frente. Assim, o que acontece? Módulo de x menos 4 menor do que delta implica em módulo de x menos 4 menor do que epsilon sobre 3. E agora, pessoal, é só vir desfazendo, multiplicando tudo por 3, a gente obtém 3 módulo de x menos 4 menor do que epsilon, né? Multiplicando aqui por 3. Agora a gente sabe que o produto dos módulos, que o módulo do produto é o produto dos módulos, e, portanto, esse 3 eu posso passar para dentro do módulo. Isso implica em módulo de 3, que multiplica x menos 4, menor do que epsilon. Isso implica que módulo de 3x, resolvendo parênteses, 3x menos 12, né? 3x menos 12 menor do que epsilon. E como é que a gente pode escrever esse 3x menos 12? Vê se você concorda comigo. Módulo de 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon. E aí eu acho que acabou, não é verdade? Olha só, por que acabou? Porque eu considerei um epsilon maior do que zero qualquer e exibi um delta, que é o epsilon sobre 3. Provavelmente, pessoal, na maioria dos casos, o delta depende do epsilon, tá? Exibi um delta, que é o epsilon sobre 3, que cumpre essa condição. Módulo de x menos 4 menor do que delta implicou em módulo de 3x menos 5 menos 7 menor do que epsilon, que era exatamente o que eu estava precisando, tá bom? Então, isso mostra... Acabou, só escrevendo aqui, né? Fazendo uma escrita um pouco melhor. Isso mostra que limite de 3x menos 5, quando x tende a 4, é igual a 7. Excelente. E um último exemplo, pessoal, bem elaborado, que é o seguinte. Mostre que limite de x ao quadrado quando x tende a a é igual a ao quadrado, considerando o caso em que a é maior do que zero. Os outros casos são análogos, tá? O caso em que a é menor do que zero e o caso em que a é igual a zero. Tudo bem? Então tá, pessoal, então tá. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? De acordo com a definição, dado um epsilon maior do que zero, eu tenho que exibir um delta que cumpre a seguinte condição. Qual é a condição?
0, 0, menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em quem? Em módulo de f de x, que no caso aqui é o x ao quadrado, menos o limite L, que é a ao quadrado, menor do que epsilon. Estou pensando na definição. O que eu tenho que fazer? Dado um epsilon maior do que zero qualquer, eu tenho que exibir um delta que cumpre essa condição aqui, né? 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em módulo de x ao quadrado menos a ao quadrado menor do que epsilon. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa última desigualdade. O que a gente tem aqui? Olha, módulo de x ao quadrado menos a ao quadrado menor do que epsilon. Isso é equivalente a escrever o quê? Módulo, o que é x ao quadrado menos a ao quadrado, pessoal? É x mais a, produto notável aqui, tá? X mais a, que multiplica x menos a em módulo menor do que epsilon. Bom, isso é equivalente a escrever o quê? O módulo do produto é o produto dos módulos, então isso é módulo de x mais a vezes módulo de x menos a menor do que epsilon. Excelente, pessoal. Então, a ideia é provar isso, né? E se eu provo isso, como eu fiz equivalências aqui, se eu provo isso, eu estou provando isso aqui, não é verdade? Bom, a fim da gente provar isso aqui, pessoal, ó, que módulo de x mais a vezes módulo de x menos a menor do que epsilon, seria interessante a gente conseguir alguma constante c tal que o módulo de x mais a fosse menor do que essa constante c, e o módulo de x menos a fosse menor do que epsilon sobre essa constante c. Se eu conseguir, né, uma constante c que satisfaz essas duas condições, eu mato o problema, porque ao multiplicar essas duas desigualdades membro a membro, o que eu vou ter? Módulo de x mais a vezes módulo de x menos a, está aqui, menor do que c vezes epsilon sobre c. O c vai cortar, menor do que epsilon. Entenderam a jogada? Então não vá se perder, pessoal. Eu tenho que, dado um epsilon maior do que zero, exibir um delta maior que zero que cumpre essa condição. Mexi um pouquinho nessa condição aqui, ó. Fiz equivalências. Essa condição equivale a isso aqui. Tudo bem? Então eu estou olhando para isso aqui agora. A fim de eu provar isso, porque se eu provar isso, eu provo isso. A fim de eu provar isso, seria interessante determinar um c tal que o módulo de x mais a é menor do que c e o módulo de x menos a menor do que epsilon sobre c. Porque ao multiplicar membro a membro essas duas desigualdades, o que pode fazer sem problema nenhum, porque a gente está tratando aqui de números positivos, a gente obtém isso aqui, né? Módulo de x mais a vezes módulo de x menos a. Menor que c vezes epsilon sobre c vai dar o epsilon. Tudo bem? Então tá, pessoal. Vamos ver como é que a gente faz para determinar esse c. Bom, como eu estou interessado em limite de f de x quando x tende a a, pessoal, interessa para a gente o comportamento da função para os valores de x que estão próximo de a. Portanto, eu vou considerar aqui nessa demonstração apenas aqueles x que estão a menos de 1 de a. Ou seja, aqueles x tais que o módulo de x menos a é menor do que 1. Isso eu posso fazer. Tudo bem? Então, eu vou considerar apenas aqueles x tais que o módulo de x menos a é menor do que 1. Vamos fazer uma representação aqui por intervalo? Por intervalo está acontecendo algo mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar o a, né? Aqui vai estar o a. Aqui vai estar o a menos 1. O a menos 1. E aqui, olha, o a mais 1. Eu estou considerando, para provar esse limite, apenas os x que estão nesse intervalo. Posso fazer isso, professor? Posso. Por que eu posso? Porque me interessa o comportamento da função para os valores de x que estão próximos de a, né? Quando eu faço x tender a. Então, não tem problema nenhum a gente considerar os x que estão nesse intervalo. Então, se o x está nesse intervalo, o que acontece? A menos 1 é menor do que x, que é menor do que a mais 1.
Mas o que eu estou precisando? Eu preciso de uma informação a respeito do x mais a. Eu preciso produzir um x mais a, porque aqui está aparecendo x mais a, tudo bem? A fim de produzir o x mais a, eu vou somar mais a todos os membros dessa desigualdade. Fica assim, ó, a menos 1 mais a, 2a menos 1, menor do que x mais a, que é menor do que a mais 1 mais a, 2a mais 1. Bom, um outro detalhe aqui, pessoal. Tendo em vista que A é um número positivo, então no caso aqui A é um número positivo, o menos 2A menos 1 é menor do que 2A menos 1. Concorda comigo? O menos 2A menos 1 é menor do que o 2A menos 1. Então eu posso escrever aqui o seguinte, menos 2A menos 1, menos 2A menos 1, é menor do que 2A menos 1, que é menor do que x mais a, que é menor do que 2A mais 1. Excelente, excelente. Muito bem, muito bem. Bom, e esse menos 2A menos 1, eu posso escrever assim, ó, menos, abre parênteses, 2A mais 1, menor do que x mais a, que é menor do que 2A mais 1. Fazendo bem devagarzinho, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Bom, pessoal, agora vale a pena a gente relembrar a seguinte propriedade dos módulos. Olha, módulo de x menor do que k significa que o x está variando de menos k a mais k. É verdade? Propriedade dos módulos, né? Então, se x está variando de menos k até mais k, significa que módulo de x é menor do que k. Não é exatamente nesse contexto que eu estou. Olha só. O x mais a, tá vendo aqui? Está variando de menos 2a mais 1 a mais 2a mais 1. Isso significa, de acordo com essa propriedade, que o módulo de x mais a é menor do que 2a mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos rever. Eu estou considerando esse caso aqui, né? Em que os x estão em um intervalo aberto a menos 1, a mais 1. Aqui. Bom, fazendo essa consideração, a gente conclui que o módulo de x mais a é menor do que 2a mais 1. Então, isso significa que o módulo de x mais a é menor do que 2a mais 1. Logo, quem vai ser o nosso C aqui, pessoal? Nosso C aqui é o nosso 2a mais 1, não é verdade? Logo, o nosso C aqui em questão é o nosso 2a mais 1. Excelente questão, não é verdade? Bom, e o nosso epsilon sobre C, pessoal, esse aqui, olha só, vai ser o nosso delta. Tá? Esse aqui vai ser o nosso delta, não é verdade? Então, tudo isso que a gente fez foi só o rascunho. Agora a gente tem que fazer a demonstração, tá bom? Agora eu vou fazer a demonstração formal. Estávamos só preparando o terreno. A demonstração fica assim, demonstração. Vamos escrever assim, ó, dado de fato, dado epsilon maior do que zero, tomando delta igual. Atenção para o delta aqui, pessoal. Atenção para o delta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Olha só. Existem duas condições a respeito de módulo de x menos a. E eu preciso das duas condições ao mesmo tempo. Olha, eu preciso que o módulo de x menos a seja menor do que 1. E preciso também que o módulo de x menos a seja menor do que epsilon sobre c, onde o c é o 2a mais 1. Tá? Então existem duas condições a respeito do módulo de x menos a. Eu preciso que ele seja menor do que 1 e preciso que ele seja menor do que epsilon, o epsilon dado, sobre o c, que é o 2a mais 1. Então, a fim de eu garantir que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente vai tomar o delta como sendo o mínimo dessas duas quantidades. O mínimo entre quem? Entre o 1 e o epsilon sobre c, ou seja, o epsilon sobre 2a mais 1. Excelente. Então,
De fato, dado o epsilon maior que zero, tomando delta o menor daqueles números, temos o seguinte, temos 2 pontos. Temos que o módulo de x menos a menor do que delta implica o módulo de x menos a... vamos fazer assim, ó, vamos dividir em 2 partes. Ó. Se o módulo de x menos a é menor do que delta é o menor desses números, implica 2 coisas. Implica que o módulo de x menos a é menor do que 1, não é verdade? O módulo de x menos a é menor do que 1. E o módulo de x menos a, é menor do que epsilon sobre 2a mais 1. Excelente. Só que é o seguinte, pessoal, módulo de x menos a menor do que 1, olha para cá, ó, módulo de x menos a menor do que 1 implicou em módulo de x mais a menor do que 2a mais 1. Então isso aqui implica em módulo de x mais a menor do que 2a mais 1. Excelente, excelente. Bom, então o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho aqui o módulo de x mais a menor que 2a mais 1 e o módulo de x menos a menor do que epsilon sobre 2a mais 1. Multiplicando membro a membro essas duas desigualdades, a gente vai obter o quê? Olha, isso implica que módulo de x mais a vezes módulo de x menos a é menor do que quem? 2a mais 1 vezes epsilon sobre 2a mais 1. 2a mais 1 com 2a mais 1 vai cortar, vai sobrar o epsilon, né? Menor do que epsilon. Bom, mas isso aqui é isso aqui, que é equivalente a isso aqui. Tudo bem? Isso implica que módulo de x ao quadrado menos a ao quadrado menor do que epsilon. E aí acabou, né? Não é verdade? E aí, só para ficar uma escrita bacana, pontinho aqui, vou escrever aqui, vou finalizar aqui, ó. Logo, limite de x ao quadrado quando x tende a a é igual a ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Conforme você está observando, calcular limites, né, através da definição é um tanto quanto trabalhoso, não é verdade? Provar limites, calcular limites aí usando a definição. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é a seguinte. Quando a gente trabalhar as propriedades dos limites, quando a gente falar das propriedades dos limites, vai ser a próxima aula ou a outra, nós vamos verificar que para demonstrar que o limite de x ao quadrado quando x tende a é igual a ao quadrado é muito simples, conforme você vai observar mais adiante. Depois, quando estiver no vídeo a respeito de propriedade dos limites, eu vou voltar nesse exemplo e vou mostrar para vocês que é bem mais fácil a gente demonstrar esse limite usando as propriedades do que a definição em si. Tudo bem, pessoal? Então, um recado aí para você, eu deixei aí para vocês uma lista de exercícios a respeito desse assunto, a definição de limite, com a resolução comentada, mas tente inicialmente fazer os exercícios, tente mesmo. E aí, se você não conseguir fazer os exercícios, aí você dá uma olhadinha lá na resolução comentada que eu fiz. Tudo bem, pessoal?